Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui mais um dia para poder ler a palavra do Senhor e talvez você esteja escutando aí um latido no fundo, é o cachorro do vizinho. É, não tem nenhum problema, a gente vai ler assim mesmo a palavra de Deus hoje. Hoje nós vamos ler o livro de Colossenses, a carta aos Colossenses. É um livro aí curto. Nós vamos ler então do capítulo 1 até o capítulo 4. Vamos ler completinho, tranquilo? Então já abre aí a sua Bíblia para a gente começar aqui no primeiro capítulo da carta aos Colossenses. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, juntamente com o irmão Timóteo, aos cristãos de Colossas, fiéis irmãos em Cristo, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre que rezamos por vocês. De fato, ouvimos falar da fé que vocês têm em Jesus Cristo e do amor de vocês por todos os cristãos. Eu vou fechar a janela, cara. Pera aí, só um instante. Não sei se você vai adiantar alguma coisa, mas vamos lá. De fato, ouvimos falar da fé que vocês têm em Jesus Cristo e do amor de vocês por todos os cristãos, por causa da esperança daquilo que para vocês está reservado no céu. Tal esperança já lhes foi anunciada pela palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Assim como o Evangelho dá fruto e cresce no mundo inteiro, o mesmo acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e conheceram na verdade a graça de Deus. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso querido companheiro de serviço, que nos substituiu fielmente como ministro de Cristo. Foi ele quem nos contou sobre o amor com que o Espírito anima vocês. Por essa razão, desde que ficamos sabendo disso, rezamos continuamente por vocês. Pedimos que Deus lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade, com toda a sabedoria e discernimento que vem do Espírito. Desse modo, vocês viverão uma vida digna do Senhor, fazendo tudo o que ele aprova. Darão fruto em toda atividade boa e crescerão no conhecimento de Deus, fortalecidos em todos os sentidos pelo poder de sua glória. Assim vocês terão perseverança e paciência a toda prova, ou seja, viver com sabedoria, a sabedoria que vem de Deus. Com alegria, deem graças ao Pai, que permitiu a vocês participarem da herança dos cristãos na luz. Deus Pai nos arrancou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, Deus nos arrancou do pecado, nos livrou, nos libertou e agora nos deu vida nova. Nós estamos de fato, cara, para poder viver com Jesus Cristo. Basta a gente querer, porque ele já veio aqui e morreu na cruz para nos salvar. E nós estamos fazendo a nossa parte? Estamos querendo de fato viver a vida com Jesus? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito anterior a qualquer criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, tanto as celestes como as terrestres, as visíveis como as invisíveis, tronos, soberanias, principados e autoridades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e tudo nele subsiste. Ele é também a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primeiro daqueles que ressuscitam dos mortos, para em tudo ter a primazia. Porque Deus, a plenitude total, quis nele habitar, para, por meio dele, reconciliar consigo todas as coisas, tanto as terrestres como as celestes, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antigamente vocês eram estrangeiros e inimigos de Deus, por causa das obras más que praticavam e pensavam. Agora, porém, com a morte que Cristo sofreu em seu corpo mortal, Deus reconciliou vocês para torná-los santos,
sem mancha e sem reprovação diante dele. Isso tudo sob a condição de que vocês permaneçam alicerçados e firmes na fé, sem se deixarem afastar da esperança no Evangelho que vocês ouviram e que foi anunciado a toda criatura que vive debaixo do céu. Eu, Paulo, me tornei ministro desse Evangelho. Ou seja, a gente vivia, cara, como inimigos de Deus, porque pecamos tanto, e, cara, como que a gente vai dizer que ama uma pessoa se a gente faz mal para ela? Da mesma forma é com Deus. Como vamos dizer para Deus que nós o amamos se a gente peca contra ele? Então não faz muito sentido. Mas ele nos enviou um Salvador. E agora, porém, com a morte que Cristo sofreu em seu corpo mortal, Deus reconciliou vocês, nos deu perdão, para torná-los santos. Ou seja, nós precisamos, cara, buscar a santidade. E aí ele até complementa mais para frente, alicerçados e firmes na fé. Ou seja, ser firme na fé para se tornar santo. Buscar cada dia mais, pedir cada dia mais para o Senhor, Deus, aumente a minha fé, para que a gente possa alcançar a santidade que é Jesus Cristo. Agora, eu me alegro de sofrer por vocês, pois vou completando em minha carne o que falta nas tribulações de Cristo, a favor do seu corpo, que é a igreja. Eu me tornei ministro da igreja quando Deus me confiou este encargo, junto a vocês, anunciar a realização da palavra de Deus. O mistério escondido desde o começo dos tempos e gerações e que agora é revelado aos cristãos. Deus quis manifestar aos cristãos a riqueza gloriosa que este mistério representa para os pagãos, isto é, o fato de que Cristo, a glória esperada, está em vocês. E é esse Cristo que anunciamos, aconselhando e ensinando a todos com plena sabedoria, para que todos sejam cristãos perfeitos. É para isso que me esforço e luto, sustentado pela força de Cristo, que age de forma poderosa em mim. Capítulo 2. Quero que vocês saibam da difícil luta que enfrento por vocês, pelos de Laodiceia e por todos aqueles que nunca me viram pessoalmente. Sofro para que eles sejam confortados em seus corações, e assim, estreitamente unidos no amor, se enriqueçam com a plenitude da compreensão, a fim de conhecerem o mistério de Deus, Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e ciência. Digo isso para que ninguém engane vocês com belos discursos, pois, embora eu esteja fisicamente ausente, estou com vocês em espírito, alegrando-me de vê-los vivendo em ordem e firmes na fé em Cristo. Já que vocês aceitaram Jesus Cristo como Senhor, vivam como cristãos. Enraizados nele, vocês se edificam sobre ele e se apoiam na fé que lhes foi ensinada, transbordando em ações de graças. Então nós precisamos viver como, de fato, cristãos, pessoas que seguem a Jesus com atitudes e com ações, não só da boca para fora. Cuidado para que ninguém escravize vocês através de filosofias enganosas e vãs, de acordo com tradições humanas que se baseiam nos elementos do mundo e não em Cristo. Ou seja, nós devemos nos enraizar em Jesus Cristo para não se enganar com as tradições humanas, com aquilo que os homens consideram certo. Não, eu não quero seguir aquilo que os homens desejam. Eu quero seguir Cristo. Eu quero seguir aquilo que Deus quer para a minha vida. É em Cristo que habita, em forma corporal, toda a plenitude da divindade. Em Cristo vocês têm tudo de modo pleno. Ele é a cabeça de todo principado e de toda autoridade. Em Cristo vocês foram circuncidados com uma circuncisão não feita por mãos humanas, mas com a circuncisão de Cristo, a qual consiste em despojar-se do corpo carnal. Com ele, vocês foram sepultados no batismo e nele vocês foram também ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa das faltas e da incircuncisão da carne, mas Deus concedeu a vocês a vida juntamente com Cristo. Ele perdoou todas as nossas faltas, anulou o título de dívida que havia contra nós, deixando de lado as exigências legais, fez o título desaparecer pregando-o na cruz.
destituiu os principados e autoridades, oferecendo-os em espetáculo público, após triunfar sobre eles por meio de Cristo. Ninguém, pois, julgue vocês pelo que comem ou bebem, ou por causa de festas anuais, mensais ou de sábados. Tudo isso é apenas sombra daquilo que devia vir. A realidade é Cristo, que ninguém, com humildade afetada ou culto aos anjos, impeça vocês de conseguir a vitória. Essas pessoas se fecham em suas visões e se incham de orgulho com seu modo de pensar. Eles não estão unidos à cabeça, a qual, através de juntas e nervos, dá alimento e coesão ao corpo inteiro, fazendo-o crescer como Deus quer. Se vocês morreram com Cristo para os elementos do mundo, por que se submetem a normas como se ainda estivessem sujeitos ao mundo? Normas como estas: não pegue, não prove, não toque? Todas essas coisas se desgastam pelo uso, e essas proibições são preceitos e doutrinas de homens. Tais regras de piedade, humildade e severidade com o corpo têm ares de sabedoria, mas na verdade não têm nenhum valor a não ser a satisfação da carne. Capítulo 3. Se vocês foram ressuscitados com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Então olha para você ver. Se vocês foram ressuscitados com Cristo, e nós de fato fomos ressuscitados com Cristo, porque Ele nos libertou, nós devemos procurar as coisas do alto. Não as coisas dessa terra, não as coisas desse mundo que nós devemos buscar, mas sim as coisas de Deus. Então, antes de querer conquistar várias coisas aqui na terra, cara, busque em primeiro lugar a sua salvação. Busque em primeiro lugar as coisas de Deus, as vontades de Deus sobre a sua vida. Porque de nada adianta querer coisas aqui nessa terra se nós não estamos buscando o principal, que é a vida eterna. A vida eterna junto com Jesus Cristo. Então, como diz na palavra, pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Procurar as coisas de Deus, procurar as coisas do alto. Vocês estão mortos e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo se manifestar, Ele que é a nossa vida, então vocês também se manifestarão com Ele na glória. Façam morrer aquilo que em vocês pertence à terra: fornicação, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça de possuir, que é uma idolatria. Então peça a Deus que mortifique todos os seus desejos, aqueles desejos de pecado, aqueles desejos da carne. Peça para que Deus possa mortificar isso dentro de você. Que possa, de fato, arrancar. É nem dentro de você não, cara. É mortificar e tirar isso para bem longe de você. E que você tenha vida nova, cara. Porque o pecado, ele nos afasta de Cristo. Mas quando a gente mortifica, quando a gente pede para o Senhor mortificar os nossos desejos e que a vida verdadeira seja restaurada dentro de nós, a vida que vem dele, cara, coisas maravilhosas acontecem. Então peça e o Senhor ele vai te escutar. Isso é o que atrai a ira de Deus sobre os rebeldes. Outrora também vocês eram assim, quando viviam entre eles. Agora, porém, abandonem tudo isso: ira, raiva, maldade, maledicência e palavras obscenas que saem da boca de vocês. Não mintam uns aos outros. De fato, vocês foram despojados do homem velho e de suas ações, e se revestiram do homem novo, que através do conhecimento vai se renovando à imagem do seu Criador. E aí já não há grego nem judeu, circunciso ou incircunciso, estrangeiro ou bárbaro, escravo ou livre, mas apenas Cristo, que é tudo em todos. Então, existe um único caminho para a verdadeira sabedoria e liberdade, e esse caminho é Jesus Cristo. Como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e se perdoem mutuamente sempre que tiverem queixa contra alguém. Cada um perdoe o outro do mesmo modo que o Senhor perdoou vocês. Imagina, cara,
perdoar como Jesus perdoou. Não precisa falar nada, né? E acima de tudo, vistam-se com o amor que é o laço da perfeição. Que a paz de Cristo reine no coração de vocês. Para essa paz vocês foram chamados como membros de um mesmo corpo. Sejam também agradecidos. Que a palavra de Cristo permaneça em vocês com toda a sua riqueza, de modo que possam instruir-se e aconselhar-se mutuamente com toda a sabedoria. Inspirados pela graça, cantem a Deus de todo o coração, salmos, hinos e cânticos espirituais. E tudo o que vocês fizerem através de palavras ou ações, o façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Mulheres, sejam submissas a seus maridos, pois assim convém às mulheres cristãs. Maridos, amem suas mulheres e não sejam grosseiros com elas. Filhos, obedeçam em tudo a seus pais, porque isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Escravos, obedeçam em tudo os seus senhores humanos, não só quando vigiados, mas agradar aos homens, mas com simplicidade de coração por temor ao Senhor. Do que vocês fizerem, façam de coração, como quem obedece ao Senhor, e não aos homens. Fiquem certos de que receberão do Senhor a herança como recompensa. O Senhor a quem vocês servem é Cristo. Quem comete injustiça receberá de volta a injustiça, pois não há distinção de pessoas. Capítulo 4. Senhores, tratem seus escravos com justiça e igualdade, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Sejam constantes na oração, que ela os mantenha vigilantes, dando graças a Deus. Olha para você ver que versículo, cara. Sejam constantes na oração. Essa é a primeira parte aqui desse versículo, né? Ou seja, orar, cara, todos os dias, constantemente, sem cansar, sem desanimar, pois é a oração que nos conecta intimamente com Jesus Cristo. E é através da oração que ele nos escuta e ele vem e nos atende. E ele guia os nossos caminhos. Então, cara, ser constante na oração é necessário. Não tem como estar vivo neste mundo se não tivermos oração. Não tem como, cara. Podemos até estar aí perambulando para um lado e para o outro, mas é como se fosse um morto-vivo, como se fosse um zumbi. Então, ore para estar vivo, verdadeiramente vivo em Cristo, ore constantemente. Que ela os mantenha vigilantes. Então, a oração, além de tudo isso que a gente já comentou, ela nos ajuda a nos manter vigilantes. Porque quando ali estamos conversando com o Senhor, a gente entende aquilo que Ele quer para a nossa vida. A gente busca ter o discernimento daquilo que Ele quer para a nossa vida. E a gente começa a ficar mais vigilante sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos, aquilo que a gente cometia e a gente sabe agora, nessa intimidade com Jesus, que é errado, a gente se torna vigilante e não comete mais aqueles mesmos erros, aqueles mesmos pecados. Então a oração nos ajuda até mesmo a ficar vigilante diante desse mundo cheio de pecado, dando graças a Deus. Olha para você ver, oração constante, que nos dá saúde, que nos dá vida, que nos traz vigilância e ainda nós temos muito que agradecer, dando graças a Deus. Ore e agradeça a tudo aquilo que Deus faz na sua vida. Sinceramente, a oração é importantíssima para a nossa vida. Não tem como viver sem oração. Ao mesmo tempo, peçam por nós para que Deus nos abra uma porta para a pregação, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo, por quem estou preso. Peçam para que eu anuncie esse mistério com linguagem conveniente. Usem da sabedoria com os que não são cristãos, aproveitando bem as ocasiões. Que a conversa de vocês seja sempre agradável, temperada com sal, sabendo responder a cada um como convém. O querido irmão Tíquico, ministro fiel e companheiro no Senhor, dará a vocês todas as informações a meu respeito. É com essa finalidade que eu o envio, para animá-los e para que vocês saibam de tudo a nosso respeito. Com ele vai Onésimo, nosso querido e fiel irmão, e que pertence ao grupo de vocês. Eles contarão tudo o que está acontecendo por aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primos de Barnabé, mandam saudações.
Sobre Marcos, já mandei recomendações. Se ele for visitá-los, o acolham bem. Jesus, apelidado Justo, também manda saudações. Estes são os únicos judeus que trabalham comigo pelo reino de Deus, e eles são de grande consolação para mim. Epáfras, do grupo de vocês e servo de Jesus Cristo, manda saudações. Com suas orações, ele não cessa de lutar em favor de vocês, para que se mantenham perfeitos, observando plenamente a vontade de Deus. Eu sou testemunha de que ele se empenha muito por vocês e por aqueles que estão em Laodiceia e Hierápolis. Lucas, o querido médico, e Demas mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, como também Ninfas, e a igreja que se reúne na casa dele. Depois que vocês lerem esta carta, façam que seja lida também na igreja de Laodiceia, e vocês leiam a de Laodiceia. Por fim, digam a Arquipo: procure realizar bem o mistério que você recebeu do Senhor. A saudação é de minha própria mão. Paulo, lembrem-se de que estou preso. A graça esteja com vocês. Assim a gente finaliza com o livro aqui de Colossenses. E amanhã, cara, se Deus quiser, vamos dar início aqui com mais um livro da Bíblia. Vamos ler a primeira carta aos Tessalonicenses. Amém? Obrigado pela tua companhia. Obrigado aí a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Amém? Agradeço a você também. Até amanhã. Um beijo. Tchau, tchau.